Muito bem, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo sobre a nossa comunidade digital de estudos aqui na Transição Trabalhista. Hoje, para falar um pouquinho mais sobre a questão da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Agora, mais especificamente, para a questão do plano de ação. Então, todo mundo já passou aí pela etapa de preencher a declaração, né, de igualdade, de baixar o seu relatório de igualdade salarial, de publicar esse relatório de igualdade salarial, enfim. Agora a gente tem que começar a pensar no nosso plano de ação. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, primeiramente, aqui me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Márcio Anunciato, sou um dos sócios da eLabor, uma empresa de consultoria que tem por regra aí auxiliar as empresas no contexto do compliance digital, trabalhista, previdenciário, recursos humanos, tributário, por que não? Enfim, compliance digital tem, né, diversos tentáculos aqui. Tenho mais de 30 anos de experiência nas áreas trabalhista, previdenciária e recursos humanos, construindo nossa carreira aqui em empresas nacionais e multinacionais de auditoria. Sou administrador, pós-graduado em recursos humanos e sempre fui entusiasta da área de tecnologia. E nessa área de RH, a tecnologia é bastante atuante, né? Desde o MANAD, né? O Arquivo Magnético Previdenciário aqui. Muita gente até hoje ainda não sabe direito o que é ou sofreu com fiscalização para tentar construir de última hora. Mas ele era o pai do e-social, quando veio o e-social, Reinf, etc., a coisa acabou, né? Enfim, ao longo dessa carreira, a gente também acabou abraçando a carreira acadêmica. Hoje eu também sou professor de MBA na parte de social, do curso de gestão de departamento pessoal e compliance trabalhista. Também dou alguns pitacos aí em alguns itens no CEALAG, né, o curso de gestão integrada de saúde ocupacional e populacional voltado a médicos do trabalho, técnicos de segurança, enfim, várias situações relacionadas aí à questão do e-social. Temos diversos cursos aí em plataformas EAD, com mais de 1.500 alunos, né, ativos em cada um desses cursos. E o nosso DNA, nosso mote está dentro da área de consultoria, já pelo menos uns 10 anos aí na eLabor, quando a gente resolveu alçar o voo solo, né? E na eLabor, nossos sócios aqui, o Edson Bettini, daqui a pouco também vou abrir para ele se apresentar aqui, meu sócio. Combinando, tá mais de 100 anos, né, de experiência, né, Edson? Se quiser pode falar também, mas a gente buscou, ao invés de ficar atacando pedra como auditor, né, nada contra, o auditor tem esse papel mesmo, ele não pode ajudar a sanar, ele levanta as questões, mas obviamente, de alguma forma, ao levantar, ele está ajudando a sanar, porque também se ele ajuda a sanar, ele perde a independência, mas ao levantar, ele já ajuda um pouquinho. Nessa linha da auditoria como suporte, a gente abraçou, na verdade, a área de consultoria, abraçando tecnologia e a educação nesse sentido, num processo de consultoria contínua. Por que isso? Quanto mais a gente percebeu, ao longo da nossa experiência, da nossa carreira, com e-social, com várias coisas entrando, cada vez mais a gente percebe que a questão é multidisciplinar. Então, a consultoria é importante, tecnologia é importante, precisa ser cada vez mais utilizada. Às vezes a gente tem uma tecnologia de ponta dentro de casa e não usa, né, ou não usa no seu potencial integral, ou às vezes tem que realmente buscar no mercado aí melhores ferramentas. Mas você pode ter uma Ferrari, se não souber dirigir, não adianta. Então, é a questão da educação que a gente procura embutir em todos os nossos projetos, chamando sempre uma equipe multidisciplinar e atuando de diversas maneiras, desde a pessoa física à pessoa jurídica, com cursos presenciais, ensino à distância, consultoria remota, consultoria híbrida, presencial e mentorias. Já falei, já me apresentei bastante. Edson, com a palavra, te apresenta aí a gente começa o assunto. Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todos. Bom dia, Márcio, tudo bem? Dia. Vou falar rapidamente, até para não tomar muito tempo aqui do assunto de fato, que é realmente mais relevante nessa manhã. Sou consultor, auditor trabalhista, previdenciário e também tenho trabalhado bastante nas questões relacionadas a processos relativos à adequação de Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas. Tenho me dedicado aí nos últimos 5 anos a essa área também. Sou formado em Direito, sou advogado, tenho uma especialização em Direito Previdenciário, atuo também há 30 anos nessa área. Tenho aí certificação da ABNT para líder implementador da ISO 27001 e também tenho
estou cursando o MBA de Gestão e Segurança da Informação. Assim como o Márcio, também atuo na área acadêmica, dando aula em algumas faculdades, MBAs voltados à parte de gestão de departamento pessoal, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho dos desafios que esse relatório impõe a todas as empresas. Vamos lá, Márcio? Perfeito. E embora, claro, a experiência ajuda muito, a gente sempre aprende com todo mundo. Por isso, vou deixar quem à vontade de colocar suas perguntas aqui no chat. A gente vai reservar um tempinho no final do nosso bate-papo para tentar esclarecer. E como eu costumo brincar, se a gente não souber, a gente se abraça, chora, vai atrás da resposta, porque a gente está sempre aprendendo. E isso é uma virtude de todos nós e que a gente tem que abraçar. Mas vamos lá. Então, quando a gente divulgou esse nosso webinar, fizemos algumas perguntas, na verdade, uma afirmação, né, que foi justamente essa questão do primeiro relatório que já foi divulgado. As empresas tiveram até o último dia 31/3 para dar ampla divulgação, por isso está frisado. É acessar, é colocar no site da empresa, na rede social, no quadro de aviso, então é tanto para público interno quanto para o público externo. Então está aqui, para empregados, trabalhadores e público em geral. Se você não fez essa divulgação, já está sujeito a multa por esse simples fato, né? Então, qual é a multa? 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos. Ou seja, no mínimo aqui, a gente está falando de 140 e poucos mil reais. Lembrando que essa regra, essa divulgação vai acontecer a partir de agora semestralmente. Então, isso pode virar duplicado. Então, a gente precisa efetivamente trabalhar nesta divulgação, que é relativamente simples. Tivemos aí muitas empresas entrando, até federações entrando com pedidos de liminar, ora alegando que esse relatório, ou que essa prática da lei iria ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, ora alegando, aí a meu ver, com um pouco mais de razão, a questão da concorrência, né? Porque bem uma hora que você divulga essas políticas, você acaba podendo comparar empresas do mesmo segmento e aí, de repente, tirar algumas conclusões que não podem não ser as corretas, até pela forma como o próprio relatório foi desenvolvido, até para atender também a própria LGPD, por isso que não prospera muito. Algumas federações que entraram com essa liminar já tiveram essa liminar cassada, outras ainda estão vigentes, mas a gente está percebendo um movimento muito mais para continuidade desse processo do que propriamente a não continuidade da questão da divulgação, ok? Muito bem. E aí a questão é divulgação versus multa. Independente de você ter divulgado ou não, claro, se você não divulgou, você vai ter a multa. O Ministério do Trabalho, lá no Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho, já colocou aqui o relatório de transparência salarial. Quando você clica aqui, você vai para esta página, onde ele explica diversos itens e acessa diversos materiais. Em especial, remete a esta página, onde, a partir do momento que você tem o CNPJ de qualquer empresa, independente dela ter divulgado ou não o relatório, é só chegar aqui, colocar o CNPJ e pesquisar. Então, por exemplo, principalmente empresas grandes, listadas em bolsa, que tem aquela área de relação com investidores, basta entrar ali, além de todos os relatórios que ela publica ali está o CNPJ da empresa. Se a gente quiser pesquisar, a gente consegue pesquisar. Eu estou com o site aqui aberto, né? Eu abri, na verdade, todas as páginas já. Então, está aqui o link. Ele já abre essa situação, onde te dá acesso ao relatório geral, a uma aplicação onde o próprio Ministério do Trabalho divulga todos os dados segregados. Então, veja aqui, no nível Brasil, foram 50 mil quase estabelecimentos, 17 milhões de vínculos, remuneração média de 4 mil reais, salário contratual mediano de 1.900, razão de diferença salarial entre mulheres e homens de 80,6%. Ou seja, as mulheres ganham, em média, 80,6% dos homens, em todas as questões de critério. E aí vai dando várias outras situações. Mulheres negras, não negras, homens negros, não negros, grupos ocupacionais. Se você quiser ver por estado, você consegue só clicando no estado e verificar os dados correspondentes. Você consegue, seguindo aqui, verificar os dados das declarações que todo mundo fez. Então, por exemplo, plano de cargos e carreira.
Quem tem mais, quem tem menos. O Maranhão tem mais, o Ceará tem menos. E tô aqui em São Paulo, quero ver São Paulo, dá um destaque de São Paulo. E assim sucessivamente. Então, aqui, por exemplo, para qualquer tipo de discussão, ou base de dados, ou base de comparação, é bastante interessante esse relatório aqui sob o ponto de vista da estatística, aí, né? Até montar algum tipo de defesa dentro do que a gente vai falar daqui a pouquinho do plano de ação. E também temos as notas metodológicas em linhas gerais, o que foi feito, como foi feito esse cálculo e o relatório como um todo. Também foi divulgado a apresentação que foi feita na live de lançamento pelo Ministério do Trabalho. Também, deixa eu só responder aqui a minha página, tem aqui outro relatório, aqui, aquela página onde você pesquisa com o CNPJ. Então, note que está divulgado de qualquer maneira. Então, com liminar, sem liminar, dá para discutir várias questões a respeito. Quem quiser vai conseguir visualizar, seja no contexto geral, seja na sua própria empresa, se tiver o CNPJ. Então, não tem por onde correr. Mas, essa parte inicial, basicamente, foi a questão da publicação. Agora é que começa a brincadeira para valer, que a gente tem que olhar. Então, uma das perguntas, e a principal pergunta que a gente fez quando os convidou para esse nosso bate-papo você já avaliou detalhadamente o seu relatório? Então, tomei a liberdade aqui no escritório temos alguns projetos aí nesse sentido, alguns clientes, nos quais a gente tem discutido. Então, pegamos aqui um relatório de um cliente, claro, guardada aí a confidencialidade da informação. Então, quando a gente olha o relatório desse cliente, primeiro, de onde vêm os dados? Então, toda essa parte aqui do relatório veio do E-Social, referente a 2022, ok? Assim como aqui no E-Social. Está tudo lá, e só compilaram e agruparam a situação. Essa parte aqui veio da declaração de igualdade, onde, por exemplo, a empresa disse que tem plano de cargos e salários, ela tem a questão de, como base de avaliação, critério de metas de produção, tempo de experiência, capacidade de trabalho em equipe, proatividade. Fala que tem ações de apoio e compartilhamento de obrigações familiares de ambos os sexos, não tem políticas de contratação de mulheres e tem políticas de promoção de mulheres para cargo de gerência e direção. Bom, ok, isso é o que foi dito. Então, analisando mais a fundo esse relatório, no primeiro momento, olha que bonito, pô, legal. As mulheres, na verdade, quando olhamos o critério salário contratual mediano de 2022, as mulheres ganham até mais que os homens, 106% da remuneração. Quando a gente olha a remuneração média, que inclui descontos, acréscimos, hora extra, prêmios, insalubridade, periculosidade, etc., também está ali, né? 99,7%. E até eu lembro desse cliente especial, quando viu o relatório e mandou para mim, vamos discutir, acho que estou bonito na foto, né? Olhando de um primeiro análise, sim, mas vamos começar a detalhar um pouco mais? Então, sai aqui a parte bonita, vamos começar a tomar alguns outros cuidados. Embora essa seja a posição geral, quando você estratifica os níveis, os grandes grupos de CBO, a gente tem alguns pontos de atenção neste grupo de técnicos de nível médio e trabalhadores dos serviços administrativos. Por quê? Tanto no critério de remuneração média quanto no salário mediano, a gente tem aqui que nos técnicos de nível médio, as mulheres ganham menos que os homens. Então, nesse exemplo aqui, olhando o critério remuneração média, as mulheres ganham 71,1% do salário ou da remuneração dos homens. Quando a gente olha salário mediano contratual, as mulheres, neste exemplo, deste nível, ganham 64,6% dos homens. É muito grande essa variação, é pequena essa variação. O Ministério do Trabalho não deu critérios, né, quantitativos sobre isso, não disse o que vai considerar, mas quando divulgou a primeira live falando sobre o tema, falou o seguinte: 1 centavo é diferença, então é diferença. E até a própria metodologia não tem como não dar diferença. Então aqui chama a atenção a questão dos técnicos de nível médio e também os técnicos de serviços administrativos. Então, eu diria o quê? Com base neste relatório geral, a empresa precisa tomar alguma ação, uma auditoria, abrir de maneira mais minuciosa esses dados. Afinal de contas, quem forneceu esses dados foi a própria empresa através do E-Social. Vamos um pouco mais além? Márcio. Oi, diga, Edson. Vamos lá. Não, desculpa, só uma ponderação, lembrando que o nome do relatório e do todo o processo
e da própria legislação, do artigo 461 anterior e do artigo 461 com relação à nova redação dada o ano passado, é relatório de igualdade salarial. Então, só estaria bem, vamos dizer assim, no quadro superior, ali onde está indicando que as mulheres ganham mais, se desse 100% para os dois, ou seja, homens e mulheres têm um salário igual ou equivalente. Quando a mulher está ganhando mais, da maneira como está aí, ao invés de ter a questão da não remuneração adequada da mulher, começa também a chamar a atenção se o homem na mesma função não está ganhando menos. E aí o relatório é de igualdade. Então, lógico, o foco do governo, e a gente sabe até pela prática de mercado, prática sim, né? O que costuma acontecer é que quase sempre as mulheres têm uma remuneração menor, desculpa, do que os homens, quando comparado aos homens. Mas quando dá uma distorção que as mulheres estão ganhando mais que os homens, não significa que não há um problema também, porque senão, do lado dos homens, depois na Justiça do Trabalho, dá margem a questionamentos para equiparação salarial, inclusive denúncia via aplicativo, que você vai falar mais adiante, né? Exato, exato. Inclusive, bem lembrado, o artigo 461 da CLT, que fala sobre a questão salarial como um todo, não só entre mulheres e homens, ele, claro, teve essa modificação pela lei relacionada a esse tema, e vale para todos. Então, embora esteja aqui o foco igualdade salarial entre mulheres e homens, tem que olhar a questão remuneratória como um todo. Vamos ver aqui mais aqui, ó. Seguindo, esta empresa disse que possuo políticas de promoção de mulheres para cargos de direção e gerência, porém nem pessoas que ocupam cargo de diretores e gerentes ela tem. Então, como é que você tem política de promoção se você nem tem diretor e gerente? Ah, mas o Prolabore não é CLT, verdade. O Prolabore é 1, 2, 3, dependendo do tamanho, um conselho, ok. Não é a questão. E a gerência? Aí começa a levantar outras lebres aqui, né? Será que a minha gerência é funcionário? Será que é tudo sócio? Será que é tudo pessoa jurídica que presta serviço para a empresa? Será que não tem algum componente de risco de vínculo empregatício aí? Para por aqui, não vou entrar nesse mérito. Mas por que você não tem nenhum diretor e gerente? Já chama alguma atenção. E outra, você falou que tem política de promoção de mulheres a cargos de gerência, e nem gerente você tem. Você está se contradizendo aqui. Vamos mais? Você tem política de contratação de mulheres? Não, não tenho. Não tenho e não vou ter, até porque eu tenho 11% só de mulheres. É isso que esse relatório, em linhas gerais, está dizendo. Você tem um volume muito baixo de mulheres e não tem vontade de ter mais. Análise fria aqui, tá, gente? Por favor, estou só sendo assim, botando o bode na sala e lendo friamente o relatório, que tem que ser divulgado. E se não for divulgado, que eu consigo ver. Que mais? Quando a gente vai para o critério de etnia, de raça, além de você ter poucas mulheres, você tem quase nenhuma mulher negra. Muito poucos homens negros no contexto geral. Então, aí dá para a gente trabalhar de diversas maneiras. No mínimo, tudo isso que está me chamando a atenção aqui, que eu estou dividindo aqui com vocês, eu tenho que ter alguma justificativa. Eu tenho que ter um detalhe. Ah, esse relatório está todo errado, a questão do CBO não é legal, é ruim. Tudo isso está na mesa, é o primeiro relatório. Existe um processo de melhoria, vai existir necessariamente. Mas a gente tem que, então, agora trabalhar nas justificativas. Primeiro, identificar se elas existem. Se não existe, o que a gente vai fazer? Que aí é a tal da história do plano de ação. Então, só para a gente rememorar, já passamos as 3 grandes etapas dessa situação, desse conceito de igualdade salarial e de critérios remuneratórios. A gente manda os dados no social mensalmente, já se autodenuncia por consequência. Já mandou a declaração de igualdade, que foi prorrogada até o dia 8/3, em breve vai ter outra lá para setembro. Já publicamos, entre aspas, o relatório de transparência, agora a gente tem que trabalhar na última etapa, e eu diria a mais importante, que é o plano de ação para mitigação da desigualdade que está prevista na lei. Então, aqui, em linhas gerais, ele prevê que o seguinte, se tem desigualdade, e tem, maior ou menor grau, você precisa ter medidas e prioridades que você vai adotar para resolver, colocar metas, prazos e aferição de resultados, planejar e montar todo o cronograma de planejamento, avaliar a evolução desse plano de ação semestralmente e promover programas de capacitação para que isso não ocorra. Ele fala que todo mundo tem que fazer de modo geral? Obviamente que não diretamente, mas precisa ser feito. Só que, se você for notificado,
você vai ter 90 dias para trabalhar nisso. Então, não espera ser notificado, trabalha. E não se esqueça que agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, existe o tal do DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, cuja obrigatoriedade já existe para algumas empresas e a partir de 1º de maio para todas as empresas, independente do tamanho. As notificações também virão eletronicamente. O compliance digital também agora no relacionamento com a fiscalização. Então, você vai esperar ser notificado para trabalhar no plano de ação? Recomendo que não. Já trabalha em cima disso, já faz uma leitura mais crítica do relatório e, mais que isso, abre ele, tenta recompor, né? E justificar, e o que não tiver justificativa, tratar. Então, vamos lá. Então, o que é este plano de ação? A última pergunta que fizemos aí em geral. Você já elaborou o plano de ação? Então, de novo, é obrigatório quando verificada a desigualdade salarial de critérios de remuneração. Notificação fiscal para os empregadores, 90 dias para elaborar o plano. Repito, reforço, não vamos esperar para elaborar. Melhor trabalhar com calma do que assodadamente. E o que esse plano de ação deve conter agora de maneira um pouquinho mais detalhada? Medidas a serem adotadas com escala de prioridade. Vou pegar o exemplo aqui que a gente acabou de falar, a posição tem 11% de mulheres. E dentre as mulheres, pouquíssimas mulheres negras. A princípio, eu teria que incentivar a contratação de mulheres, ou entender o porquê, se tem alguma razão, por exemplo, de ordem de saúde e segurança, que me impeça de contratar. Outra coisa, poxa, eu tenho discrepâncias salariais nos técnicos de nível médio e administrativo. Por quê? Vamos entender. O que eu vou atacar primeiro? Contratar mais mulheres ou arrumar essa diferença, essa desigualdade que eu tenho aqui? Aí você coloca isso numa hierarquia, numa escala de prioridade. E aí coloca metas, prazos e mecanismos de aferição de resultado. Ah, eu abro a vaga, eu não segrego mulher, homem, negro, pardo, eu não segrego ninguém. Eu só não tenho procura. Quem vem procurar aqui mais é homem. Ah, tá bom. Então, toda vaga que você divulga, penso eu que você tenha um indicativo de quantas pessoas procuraram, se candidataram para essas vagas. Dentre essas candidatas, quantos eram homens, quantos eram mulheres? Será que não caberia, se tiver um volume baixo de mulher, um incentivo adicional na hora de divulgar a vaga? Estou falando de vaga, hein? Nem de contratação. Será que eu tenho esse indicador? Se não tem, será que não vale a pena ter? Que mais? Planejamento anual com cronograma de execução. Ah, eu vou incentivar, eu tenho que medir o resultado. A cada mês, a cada 3 meses, a cada, enfim, período que você achar melhor, justificadamente. A avaliação das medidas com periodicidade mínima semestral. No mínimo semestral, você tem que ter lá um relatório. Tomei tais ações, elas surtiram tal efeito semestralmente. Que mais? Criação de programas de capacitação de gestores, lideranças, empregados a respeito do tema da equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Dar um treinamento, divulgar ações que a empresa está tomando, chamar todos os gestores a ter um pouco mais de atenção a buscar a contratação e o desenvolvimento de mulheres, enfim, dentro do processo. Enfim, aqui a criatividade é o que impera. Promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, mesma forma que a gente tem capacitações sobre esse tema, tem inclusive questões de canais de denúncia que já estão implementadas por outras legislações, por exemplo, a CIPA a respeito do tema, a respeito também da questão da participação da mulher no mercado do trabalho, entre outras situações, e capacitação e formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições. Então, veja, tomando o relatório de exemplo que a gente colocou, na fase inicial, tá ok, embora o volume seja pequeno, pode melhorar. Nos degraus mais acima da hierarquia, não está tão bem assim a questão da igualdade. Em termos de direção gerente, você não tem ninguém. Pô, então tem que começar a fomentar ou no mínimo justificar o porquê não tem. Deve contar este plano com a participação dos representantes das entidades sindicais e dos empregados, e uma cópia desse plano tem que ser depositada na entidade sindical. Então, de novo, você não tem prazo para fazer, faça já. Agora, se for notificado, você tem 90 dias para fazer tudo isso e ainda envolver o sindicato. Então, fica um Deus nos acuda, é importante trabalhar em cima disso. Muito bem. Lembrando que, como eu disse, se você publicou ou não, eu consigo ver se eu quiser. E mesmo vendo, se eu achar que estou sendo prejudicado em função do que eu vi, eu simplesmente pego um negócio que está no meu bolso
que é a CTPS digital, abro este aplicativo, clico neste ícone e faço a denúncia eletronicamente, assim como tem o domicílio eletrônico trabalhista que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou seja, uma vez tidas as denúncias, denúncia não pode ficar sem resposta. E só o fato de ter denúncia já começa a formar uma estatística eletrônica do quanto a empresa está sob, por exemplo, desconfiança, seja de empregado, seja do público em geral. Você não tinha que divulgar para todo mundo? Ampla divulgação, não pode, denúncia não pode ficar sem resposta. Então, será motivo, por exemplo, para o fisco te eleger como uma prioridade de fiscalização, porque o relatório por si só, na prática, ele funciona como o quê? Eu, Ministério do Trabalho, vou hierarquizar a minha análise e começar a fazer uma prioridade de fiscalização naqueles casos mais gritantes. Por exemplo, aqui você diz que tem política de incentivo à contratação de mulheres, mas não tem quase mulher no seu quadro. Será que isso não é motivo de eu subir você na ordem aqui das minhas fiscalizações? Isso é um critério que o próprio Ministério do Trabalho vai poder montar em cima disso, agora com números, né? Ô, Márcio. Oi, Edgar, E, vamos lá. então, e outra também, né? Não, eu tenho um plano. No relatório anterior lá, eu informei que eu tinha, que eu fazia. E como agora tem alguns detalhes, né? Esse relatório divulgado, ele é do primeiro semestre de 2022. O relatório ó, traz dados, o que está expresso no relatório é o primeiro semestre de 2022. Eles já têm os dados até o segundo semestre de 22, o primeiro semestre de 23, o segundo semestre de 23, e eles já estão carregando os dados de 24. Ah, eu tenho uma política e não mudou nada, logo a tua política não está sendo efetiva. Ou então me comprova a política, cadê a documentação escrita, cadê as evidências? Eu não tenho. Então, para mim, você não tem nada. Porque se eu ainda não tiver nada escrito, mas o meu quadro estiver sendo revertido sobre o ponto de vista de aumento aí dos percentuais de igualdade ou diminuição, houver uma melhora numérica nisso, em tese eu estou melhorando, mas não me livra, não me isenta de ter um procedimento formalizado. Como é que você prova que você disponibilizou vaga, o que as pessoas se apresentaram e qual foi o critério que você adotou para admitir ou não admitir? Não é mesmo? E a publicidade também, são 3 pernas da publicidade, né? Que tem que ser dada ao relatório. A primeira é no site da empresa. A segunda é nas redes sociais da empresa. A empresa tem página no LinkedIn? Tem que estar lá. A empresa tem página no Instagram? Tem que estar lá. A empresa tem página no Facebook? Tem que estar lá. E a última perna é para o público interno. E tudo isso nós temos que pensar na possibilidade de ter como mostrar que nós fizemos, que foi feito, que foi cumprido o prazo, que foi observado, porque senão a multa, não publicou no site, mas tem redes sociais, não publicou para o público interno, não divulgou. Logo, também não teve outras ações. Eu estou falando aqui que a multa talvez não se limite a uma questão, porque eu tenho vários níveis de publicidade, ou de tornar público esses dados, né? E se eu não observei nenhum deles, ou se o meu público interno tem dúvida, aquele funcionário que acha que ganha menos, ou funcionária, né? Dos dois lados aqui, que ganha menos que o outro que faz a mesma coisa, anonimamente ele vem aqui e faz a denúncia, e uma vez feita a denúncia, o que acontece, Márcio? Tem que ter resposta. Não tem Tem que jeito. ter resposta. Tem que E ter quem que resposta. vai perguntar qual é a resposta para a empresa? Nosso amigo fiscal, através do, aproveitando o seu gancho, domicílio eletrônico trabalhista. Então, acabou o livro de inspeção do trabalho em papel, notificação papel, etc. Hoje, já está vigorando. Se você quiser, mesmo que você não está no prazo ainda, já pode entrar, já pode usar. Eu já diria o seguinte, já entra e já usa. Já checa. Porque aqui você tem, então, a página aqui do domicílio, ele mesmo já traz o manual de orientações. Neste momento, ele conta com 4 funcionalidades: dados cadastrais, caixa postal, notificação e procurações. Então, você pode abrir procuração para cada pessoa que vai usar, seu contador. Se você tem 10 filiais, um para cada filial. Aliás, é para cada CNPJ completo e não CNPJ raiz. Isso é importante que se diga. Todo que se fala em termos de administração do trabalho é sempre assim. E a notificação vai cair aqui, caixa postal e notificação. Claro, você está cadastrado aqui para receber, você vai receber um e-mail, perfeito. Mas justamente não é por e-mail que você vai trocar as informações. É aqui, por exemplo, que vai falar: olha, você falou que tem política de contratação de mulheres.
Cadê? Posta aqui. Eu estou te pedindo isso, vai ter um link para você ir lá incluir a documentação. Você falou que você tem política de cargos e salários. Cadê? Mostra aqui. Poste aqui o programa chancelado lá pelo sindicato. Vou te monitorar. Eu quero que você, mês a mês, me demonstre a efetividade deste plano. A comunicação se dará por aqui. E a obrigatoriedade, empresas que foram os maiores empregadores que entraram primeiro lá no E-Social em 2018, já está obrigado desde 1º de março. Os demais empregadores a partir de 1º de maio. Ou seja, a comunicação vai ser cada vez mais eletrônica. Você vai receber um e-mail de notificação. Se não entrar e não atuar, como é que se fala? Se presume tacitamente informado. Então, começa a correr o prazo. Se você não atender o prazo, sanções são maiores. E, de novo, além do relatório e dos critérios, né, de escopo que a fiscalização vai adotar, as denúncias também acabam contando como um critério de escopo aí na sua checagem, na sua avaliação. Ok? Ô, Márcio, diga. Desculpa aqui ficar Não? interrompendo, mas grupos 1 e 2 do E-Social, na primeira etapa. Então, empresas de lucro real e presumido lá em 2018, com base, na verdade, na entrada do E-Social... 18, 19. 18, 19, já estão dentro Obrigados. Obrigados. E o terceiro grupo, que se não me falha a memória, são empresas do Simples, empregadores domésticos e outros tipos, que é o restante do grupo de empregadores. Nós estamos hoje, aqui é dia 11 de abril de 2024, nós temos aí pouco mais de 20 dias corridos, né, nem úteis, para que esteja disponível isso para todos. E aí acabou aquela história, né, Márcio, de ter que vir o fiscal na empresa para pegar o livro de inspeção, abrir um livro de inspeção, pedir o que ele quer, mandou por aqui. Por lei, 15 dias, não se manifestou, não respondeu, é presumido que foi notificado e ponto. Não apresentou, presumidamente não tem. Não tem, está sujeito a quê? Multa. Exatamente. Então, amplia o leque de possibilidades de fiscalização, que, na verdade, já está ampliado pelos dados que se tem, que agora está se utilizando cada vez mais de social. Eu costumo brincar o quê? A tal da igualdade salarial, entre outros aspectos, é um recado que o governo diz para todo mundo. Acabou a brincadeira de e-social. Eu não quero só recolhimento, agora eu vou fiscalizar em cima dos dados. É o Big Data, o Big Data da fiscalização do trabalho. Acabou a fiscalização presencial? Claro que não. Principalmente sob o ponto de vista de fiscalização de saúde e segurança do trabalho, onde o fiscal tem que estar em loco muitas vezes para verificar as condições de trabalho, muitas vezes até de surpresa, por que não? Claro que ele vai poder ir como qualquer outro fiscal. Mas o fato de ser eletrônico, padronizado, seguro, amplia o leque de uma maneira absurdamente grande. Deixa eu parar um pouquinho aqui para ver o chat aqui, tem algumas perguntas, né? Então, Caroline, você fez a seguinte pergunta, né? Bom dia, esses espaços em brancos quando a empresa não tem aquela categoria. Então, vamos lá, espaço em branco, acho que você quis dizer, vou voltar um pouquinho aqui, opa, tá aqui. Deve ser, imagino, esses espaços em branco. Significa que, ao responder à declaração de igualdade salarial, a empresa diz que não tem. Não tem pecado nisso, ela simplesmente disse que não tem. Claro, quanto mais destes itens você disser que tem, mais para baixo, em tese, da prioridade de fiscalização você vai. Mas não adianta mentir aqui, porque, como eu falei agora, o DET vai depois pedir a confirmação disso, tá? Márcio, Cristiano... Oi, diga. Eu também entendi um pouco que talvez ela estivesse falando aí, no caso ali de dirigentes e gerentes, que nesse exemplo está em vermelho ali no lado esquerdo, inferior esquerdo ali, que não tem ninguém informado, acho que é essa, eu entendi dessa forma a pergunta dela. Aí precisa entender, né, Márcio? Por exemplo, nesse caso, está dizendo que não tem. E o relatório tem uma regra, dizendo, se não tiver 3 pessoas ou mais no cargo, etc. Assim, pode ser que, dependendo da estrutura da tua empresa, não ter ninguém ali não esteja errado. Exato. Mas Bem lembrado, e ela grande até está colocando aqui no chat, desculpa eu te interromper, ela colocou no caso das médias salariais aqui, né? Então pode acontecer realmente, você tem o salário contratual e não tinha os variáveis, ou os variáveis são inferiores. Eu, cá entre nós, acho que também tem problema aqui do Ministério do Trabalho, porque não faz sentido você ter salário contratual e não ter remuneração, tá? Então acho que são ajustes que precisam ser feitos aí
provavelmente. Mas isso que o Edson colocou também é importante, que está aqui nessa parte finalzinha, né? A letrinha miúda. Se você tiver menos que 3 homens, menos que 3 mulheres por cargo, nem entrou na brincadeira aqui. Então, aí são as tais das notas metodológicas, tá? Tudo bem? Aí você fez uma outra pergunta também, Caroline, que o plano de ação é para chegar em 100% ou, por exemplo, 70%, 90%? O Ministério do Trabalho não colocou e nem a lei traz esse assunto. O que eu diria para você? Aqui a gente tem 22. Muito provavelmente em setembro eles vão buscar os dados de 23. Lá em março de 25 vão buscar os dados de 24. Vou começar a te acompanhar. Se ele perceber que a curva está melhorando, ok. Se ele perceber que está piorando, opa. Se está estável, opa. Então é caso a caso. Ele realmente aqui não colocou. E o Cristiano perguntou, né? Ao término do webinar, será disponibilizado algum material orientativo? Sim. Vocês que se inscreveram, participaram, vão receber essa nossa apresentação aqui no e-mail de vocês, tá bom? Então, já podem mandar as dúvidas aí, tá? A gente vai procurar responder. Estávamos aqui no DET, né? Justamente para fazer o seguinte, pô, legal. O Márcio botou o bode na sala, estamos lascados, todo mundo aí. O que eu faço? Bom, e a gente vai colocar aqui algumas perguntas que meio que já começam a nortear para vocês aí a forma de atuar. Então, primeiro ponto, a empresa auditou o relatório de igualdade visando buscar subsídios para, de forma analítica, justificar as disparidades salariais e de contratação. Então, como eu disse, pegando o relatório de exemplo que eu coloquei aqui, você tem problemas e disparidades em técnicos de nível médio e administrativo. Quem são as pessoas? Pelo relatório você não vai poder ver. E o Ministério do Trabalho não poderia divulgar isso, inclusive por conta da LGPD, até por isso ele coloca médias e percentuais. Mas você tem, você mesmo mandou a informação. Então é importante que você utilize dentro de 22, 23, já olha 23 e 24 também para demonstrar que você já está melhorando no assunto ou não, pelo menos para saber o problema, né? Abre a questão e vai caso a caso identificando o porquê dessa desigualdade. Se tem justificativa e ela é plausível, legal. Não tenho como justificar, nem tendo muita criatividade, opa, o que fazer para resolver? Que mais? Já identificou de forma pormenorizada onde e por que ocorreram as desigualdades? Às vezes você tem um plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, onde você tem, a remuneração vai de 80% da média do cargo a 120% conforme o desempenho. E as regras são muito além daquelas que a Declaração de Igualdade perguntou. Não é só meta, produção, tem várias outras questões. Perfeito, quanto mais melhor, até mais transparente para a sua política, para a sua gestão de pessoas. Então é aqui que você tem que entender se você tem justificativa. Olha, eu tenho um ferramental de avaliação de desempenho que justifica porque fulano ganha menos que ciclano na mesma ação, na mesma atividade, no mesmo cargo, e até em decorrência disso, eu tenho programas de treinamento para capacitar melhor aquele que não foi tão bem, programas de incentivo para que aquele cara que de repente não está indo tão bem se incentive a fazer, entre várias das mais diversas políticas de gestão de pessoas que existem aí no mercado. Possui lastro documental para essas justificativas? Como eu disse, não adianta dizer como muitas vezes aconteceu lá. Declarei que eu tenho um plano de cargos e salários. A hora que o Ministério do Trabalho pergunta, fala, sabe o que é? Eu não tenho aqui nada formal. Opa, é a mesma coisa que não ter. A menos que você consiga comprovar o contrário. E mais, já alinhou com a alta direção da empresa o que, como e quando fazer para resolver as desigualdades não justificáveis? Lembra que o plano de ação pergunta o que, como, quando, medida semestral. Costuma até falar que isso é muito parecido lá com o PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Risco de Saúde e Segurança do Trabalho, que tem as mesmas obrigações, né? Então, é uma coisa contínua, embora divulgue-se semestralmente, na verdade, esse assunto tem que estar no nosso DNA, na nossa corrente sanguínea todo santo dia. Que mais? Vem acessando o domicílio eletrônico trabalhista, tentando possíveis notificações sobre esses e outros temas objeto da fiscalização, porque o DET não é só para a igualdade salarial. O DET é para fiscalização do trabalho. Então, a CLT, de início ao fim, e toda a legislação acessória relacionada ao trabalho, vai ser fiscalizada, comunicada, discutida e gerenciada via DET, ok? Muito bem. Então, essas são as perguntas para vocês fazerem.
Vamos entrar aqui, então, antes da gente entrar no como podemos ajudar vocês sobre isso, nas outras perguntas. Suelen, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, entramos no portal do empregador para visualizar a declaração de igualdade salarial, mas consta a mensagem que o relatório estava disponível até 1/4. Como proceder? Eu estou entendendo. A declaração é uma coisa e o relatório é outra, embora realmente vai no mesmo lugar. Mas você consegue olhar o seu relatório aqui, como eu mostrei lá. Deixa eu puxar aqui de novo o site que eu estou deixando ele aberto. Você consegue puxar aqui também. Bota o seu CNPJ, pesquisa, ele vai aparecer, tá? Se não Márcio, está põe o aparecendo link aí lá, no chat. deveria. Oi? Desculpa, põe o link Ah, aí no sim. chat para o pessoal desse site, por gentileza. Aí o Bem pessoal pode lembrado. consultar. Desculpa. Imagina. Deixa eu colocar aqui. Ele está de qualquer forma, quando você digita PEDET lá no Google, já cai aqui, e aí você já consegue fazer, mas bem lembrado, está aí no chat de qualquer maneira aí. Voltando aqui, vamos dizer assim, não sei, espero ter respondido aí para você, Sué. Então, Alan, se o relatório está com informações inconsistentes, é possível retificar? Exemplo, saiu como a maioria dos cargos administrativos, mas a maior parte dos cargos são operacionais. Alan, a retificação, em tese, requer que você retifique seu E-Social, porque ele é baseado no CBO que você informou, né? Então, é importante, como eu disse, a primeira situação, audita, vê se é isso mesmo. Se for o caso de retificar, você teria que retificar E-Social ou notificar o próprio Ministério do Trabalho naquele e-mail que eles abriram, né, de informações, para discutir um pouco mais a esse respeito. Porque como são grandes grupos de CBO, imagina que além do CBO, de fato, ele está em processo de melhora, mas ele é uma referência, ele está longe de ser o 100%, ele foi a base do critério e ainda foi agrupado, né? Diretores gerentes, nível médio, etc. Então, requer realmente uma análise mais minuciosa e qualquer tipo de retificação necessariamente vai passar pela retificação do social. Não vejo outra saída. E aí, né, Márcio, retificar isso social é possível, mas a gente tem que lembrar todos os desdobramentos disso. Primeiro, retificar essas informações é assumir que houve um erro. Ok, mas até aí é permitido e não gera, a princípio, por si só, multa, a princípio. Isso. Mas imagine reenviar todas as informações relativas a todos os empregados, todas essas informações, Não, reprocessar abre, tudo. reabre, ajusta, fecha, retransmite. Ao fazer isso, ainda que não tenha nenhuma diferença de valores, só o CBO, vai gerar uma DCTF web retificadora. Nada de mudança. Você tem que ir lá lembrar e apertar o botão para mandar a DCTF web retificadora. Então, assim, não estou aqui também dizendo não faça. Faça. Acho importante auditar. Mas tem que entender se realmente o problema está no CBO e é passível de retificação ou não. Então, aí realmente é cada caso, ok? E a Simone está perguntando aqui se continua obrigatório só para empresas com mais de 100 funcionários a declaração de igualdade, ou a partir de 1 de maio é obrigatório para todas as empresas devido ao DET. Boa pergunta, Simone, é importante desvencilhar. Embora a gente sempre coloque aqui o DET no assunto, é porque este assunto vai começar a ser fiscalizado de forma mais efetiva. Então, o DET não tem nada a ver diretamente com igualdade salarial. São assuntos diferentes, é que a igualdade salarial vai ser fiscalizada por ali. Então, o DET é obrigatório para qualquer empresa, inclusive empregador doméstico. Pessoa física que tem empregado doméstico tem que ter o DET, né? A declaração de igualdade, esta sim, que a gente vai ter que fazer a cada 6 meses, ela é obrigatória para empresas com 100 empregados ou mais, estabelecimentos, filiais com 100 empregados ou mais, ok? O que não quer dizer que a empresa que tem menos de 100 funcionários não tenha que cumprir com a legislação. Toda empresa tem que cumprir com toda essa parafernália. O que ela não vai precisar é preencher a declaração e publicar o relatório. O resto está sujeito de qualquer forma, tá ok? Podem continuar mandando as empresas no máximo que eu colocar aqui, né? O que eu puder em termos do tempo que a gente tem. Então, como é que a gente pode ajudar vocês em todos esses aspectos? Aqui a gente chama essa questão, muito além da questão da igualdade salarial, ela amplia para a questão do compliance digital na gestão de cargos e salários. Então, vai muito além, a questão das políticas, se você tem, se não tem, etc. Então, nesse sentido, a gente pode ajudar com vocês com soluções de consultoria, justamente fazendo auditoria do relatório de igualdade salarial. Ou seja, vou puxar aí o dado do E-Social, vamos olhar em detalhamento, o detalhe de 2022, como é que a coisa está. Nem o Alan até colocou aqui, né, Alan? Ah, está correto na folha. Se está correto na folha, então aí
a gente tem que entender onde é que está o problema efetivamente, entender os subgrupos e, eventualmente, sim, chamar o Ministério do Trabalho a atenção no sentido de falar, olha, tem erro aqui e busca o meio jurídico apropriado para tal, se for realmente necessário, ou aguarda a notificação para demonstrar isso. Mas vale a pena, no mínimo, registrar, mas você tem que ter lastro para isso. Você vai alegar alguma coisa, você tem que realmente ter auditado e ter certeza de onde estão os problemas. Então, por isso que a gente recomenda, conosco ou sem nosco, a gente pode ajudar, né, a auditoria no relatório de igualdade. Mais que isso, a auditoria do relatório de igualdade demonstra o seguinte, porque eu posso ter justificativo, o que eu não posso dentro de tudo que você declarou, inclusive que tem. E aí a gente apoia em cima disso na elaboração do plano de ação de mitigação. E acompanha esse plano de ação, que não adianta simplesmente você ter um livrinho, você tem que acompanhar, tem que fazer todo um processo. Então, esse em termos de consultoria, a gente consegue ajudar você nisso. Fora isso, nós temos a nossa plataforma de compliance digital, que é um suporte ao compliance digital, onde vai além até do tema de igualdade salarial ou de cargos e salários. Então, nós montamos uma sequência que a gente chama de trilhas de conformidade e aprendizagem. Então, na medida em que você aprende, você aplica essa nossa metodologia, tudo registrado na própria plataforma, de modo a demonstrar que você tem continuamente trabalhando. Eu brinco que a nossa plataforma é o DET sem ser fiscal, vai, o domicílio eletrônico trabalhista sem ser o fiscal, mas no sentido em que a gente procura te apresentar, te treinar nesse sentido, te dar ferramenta para trabalhar e regularizar a questão, aplicar a metodologia e conversar conosco conforme o plano que você assina. Então, a gente trabalha da seguinte maneira. Primeiro, cursos. Então, você pode entrar, por exemplo, hoje lá na plataforma e contratar de forma avulsa esse curso de compliance digital de cargos e salários por R$ 59,90, você tem acesso por um ano, tá? Isso é a questão. Ao acessar, você automaticamente cria uma conta gratuita. Então, além de você ganhar, de você comprar esse curso, você ganha já automaticamente o outro curso que a gente chama de Introdução ao Compliance Digital. Curso completo para você buscar. Aqui na tela você consegue ver, inclusive, os próprios cursos. Algumas aulas já estão previamente abertas. Então, ó, R$ 59,90 ajuda você, no nível de pessoa física, a ir trabalhando, cada um dentro da sua função dentro da empresa. Temos também planos adicionais onde a gente disponibiliza a metodologia como um todo. Então, como eu disse, o plano gratuito inclui a introdução ao compliance digital, provas de certificação, certificado, perguntas frequentes, uma base de conhecimento. No plano suporte, R$ 49,90 por mês, você acessa todos os cursos que compõem a metodologia de compliance digital, todas as trilhas de compliance disponíveis, que isso aqui é como se fosse uma autoauditoria, você vai responder perguntas e a plataforma vai te dizer se está ok ou não. E aí, se está ok, o que você precisa colocar? Evidência. Você já vai treinar a evidência que você vai entregar, por exemplo, para o fiscal, se ele te perguntar. E ainda conta com 2 consultas mês conosco. Então, ou seja, você vai lá na central de ajuda, vai formalizar a sua consulta e a gente vai te responder. No plano consultivo, R$ 89,90 mês, você tem tudo que você tem aqui no plano suporte, só que o seu número de consultas aumenta para 4 consultas mês e ainda tem direito a agendar 2 reuniões de videoconferência direta com os nossos consultores aqui para falar especificamente do seu assunto. Então, aqui esses 3 planos são voltados à pessoa física. E temos o plano empresarial, que aí é um projeto completo, onde vários usuários, aí a tal da equipe multidisciplinar entra, onde tem tudo que tem aqui dos anteriores, mas com consultor dedicado, reuniões via videoconferência e o módulo de gestão de projetos. Você pode contratar por mês ou anualmente, tá? Então, aqui a gente tem a nossa plataforma que eu mostrando para vocês, ela já está aqui, transiçãotrabalhista.com.br, vou colocar aqui no chat para vocês, já para conhecimento. Como eu disse, pode começar gratuitamente, você monta a sua conta gratuita, você já vai ter acesso direto ao curso de Introdução ao Compliance Digital. Então, aqui a gente explica um pouquinho quem somos, a plataforma, que a gente acabou de falar, as funcionalidades, que eu vou demonstrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho, e aqui cursos. Então, por exemplo, este curso aqui, Introdução ao Compliance Digital, saiba mais, de forma avulsa você pode comprar, mas você também ganha ele automaticamente na conta gratuita. Então, quando você acessar a conta gratuita, ele já está disponível para você. Então, a gente tem aqui algumas aulas já habilitadas, como está aqui, é só dar o play, acessar sem pagar nada, é só para você conhecer. Mesma coisa que qualquer outra prévia você pode fazer. Descrição do curso, o que você vai aprender, os requisitos e para quem
este curso. E assim para todos os demais, ok? Aqui, perdão, do tema que estamos falando hoje, está aqui o Compliance Digital na gestão de cargos e salários. Você acessa aqui, já abre a conta gratuita, como eu disse, já acessa o curso anterior, e esse por R$ 59,90, ou, se você quiser, você pode assinar os nossos planos. Eles são planos mensais ou anuais. O anual é mais barato no contexto geral, né? Você ganha, na verdade, você paga 12 meses, você ganha 12 meses e paga 10, R$ 499 ao ano, R$ 899 ao ano, conforme a funcionalidade. E por que anual? Mesmo que a compra avulsa que você fizer, todo tipo de atualização já vai ser aqui implementada, e anualmente a gente coloca conteúdos novos que compõem a metodologia de compliance digital e outros conteúdos também, como, por exemplo, proteção de dados, entre outros temas que a gente tem, tá bom? Então, voltando aqui na nossa apresentação, no plano empresarial, aí entra com a empresa como um todo, como é que funciona? É um projeto de consultoria contínua, onde a gente faz o planejamento dos trabalhos, forma um comitê multidisciplinar. Nossa experiência aí mostra que necessariamente tem que envolver RH, saúde e segurança, jurídico, suprimentos, tributário, quando o assunto é compliance digital. Então, a gente identifica todos esses profissionais, faz uma reunião de kickoff, ou seja, organiza a casa tal da introdução ao compliance digital para todo o comitê, para sensibilizar dessa necessidade de trabalho conjunto, parametriza a plataforma de compliance conforme a necessidade do cliente, e vamos fazer os fóruns periódicos de discussão presenciais ou aqui online, onde a gente faz um resumo de cada tema e libera a plataforma com todos os módulos, cursos, provas, certificados e trilhas. Por quê? É importante que você faça os cursos, o mais longo que tem, acho que tem 3 horas, e você pode marcar direitinho onde você está, onde você parou ou não, pode fazer isso ao longo do tempo. Importante que faça a prova de certificação no sentido de consolidar aquilo que você aprendeu e gerar automaticamente o certificado. Para aí estar completamente ciente dos detalhes para aplicar a trilha de compliance, ou seja, fazer a sua autoauditoria. Ao fazer essa autoauditoria, se tiver conforme, maravilha, posta evidência, se não, vamos trabalhar num plano de ação. Então, é aí que a gente acorda as tarefas, a própria plataforma vai te dar tarefas iniciais. Na medida em que você vai executando, você vai recebendo respostas às consultas, bem como participando das reuniões periódicas de comitê, de follow-up e de introdução de novos temas. Vamos analisando junto as evidências de execução, e caso o seu consultor aprove, maravilha, ele parte para monitoramento. Se não, ele vai te dizer o porquê, vai novamente aqui alimentar as tarefas acordadas e segue o fluxo. E esse processo aqui, você tem processo de gestão de projetos, as perguntas frequentes, onde você tem já a total autonomia para buscar a solução, e se ela aqui ainda não for suficiente, você tem total autonomia e disponibilidade de um consultor para te atender. Então, incluído em todos os planos, como eu disse, temos os cursos, então, por exemplo, aqui o do jurídico, você tem aqui a navegação, as provas vão estar assim, se você terminou de assistir às aulas, ele não vai deixar você fazer, se você terminou, aí você inicia, se não, já fez, vai indicar o que fez. As provas são de múltiplas escolhas e de feedback instantâneo, ou seja, você responder, vai dizer se já está certo ou se está errado. Vai te permitir a emissão de certificado após você terminar a prova, e vai te gerar o certificado automaticamente para você baixar, assinado aqui, com todas as questões legais relacionadas ao tema. A partir do plano suporte, você tem as trilhas. Nesse momento, a gente tem a trilha de compliance digital na gestão de cargos e salários, tributação de folha e saúde e segurança. Em breve teremos para todos os conteúdos e muito mais. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai acessar a trilha, vai responder também perguntas objetivas de sim e de não, e ela vai te dizer se está em conformidade ou se tem alguma ação para ser tomada. E aí vai te gerar os resultados. Então, aqui as suas respostas. Quando você tiver uma resposta da qual é positiva, você tem que apresentar a evidência, você vai aqui e vai postar a evidência. Vai ficar com o histórico, inclusive, para visualizar essa evidência, trocar a evidência se você quiser, ou seja, você está se preparando para a atividade, né, para o DET lá quando o fiscal te pedir a evidência. E vai também ter aqui o resultado, vai ter os pontos, o resultado vai ter os pontos e as tarefas previamente acordadas. E a partir do plano empresarial você tem a gestão de projetos, onde a cada trilha que você respondeu, e além da trilha, o desenvolvimento normal da consultoria, você vai ter a questão de gestão de projetos, onde você tem
os pontos que foram identificados nas trilhas ou até em relatórios de auditoria que você já tenha, as tarefas que foram definidas, a prioridade de execução dessas tarefas e a nota geral do projeto de 0 a 10. E projetos? Saúde e segurança, compliance digital, tributação da folha, ou seja, aqueles projetos das trilhas que você respondeu. E vai acompanhando aqui, é um relatório dinâmico o tempo inteiro que você tem acoplado na própria ferramenta. Quando você entra no caso projeto, compliance digital na gestão de cargos e salários, a situação é essa, a nota é 5, então está indo bem, você consegue acompanhar cada situação. E entra no mapa de risco, onde você tem o tema que você respondeu, o ponto que foi identificado e as tarefas, quem é o responsável por ordem de prioridade para o grau de risco e assim sucessivamente. E a gente vai sempre agrupando isso, né? Então, você tem o tema, os pontos e as tarefas, onde, da mesma forma, na medida em que você vai resolvendo a tarefa, você precisa apresentar a evidência. Tá ok? Então, gente, fica aqui o convite, tanto para você profissional pessoa física, quanto para você profissional pessoa jurídica. A gente tem certamente a solução para te ajudar aí nesse processo de estar em compliance digital, seja na gestão de cargos e salários ou na área trabalhista e previdenciária como um todo. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui no chat. Não temos. Então, também já deu meio-dia, aí o horário certinho, né, cravado, mas ficamos aqui à disposição. Convidamos novamente para vocês acessarem a transição trabalhista, especificamente nesse caso da igualdade salarial, esse curso de cargos e salários, e compliance digital na gestão de cargos e salários é indicado para vocês. R$ 59,90, um ano de acesso, sempre atualizado, ou os nossos planos de assinatura, ou entre em contato com a gente para te ajudar no empresarial. Legal? Muitíssimo obrigado, Edson. Vocês querem falar, despedir do pessoal? Ficamos à disposição. Muito obrigado a todos. Parabéns, Márcio, pela apresentação. E, por favor, não deixem para a última hora. 90 dias começou a correr a partir de 31 de março, né? E notificado, né? Se notificado. Mas, assim, é importante que, independente da notificação que você faça, já analise isso para você pegar surpresa. Sim, mas para construir tudo isso demanda muita conversa, muito alinhamento com a alta gestão, entendimento se é possível ou não operacionalmente, em função da atividade da empresa e uma série de outras questões. Até Isso mais. Aí nossos endereços, principalmente aqui o canal do YouTube, né, da eLabor. Nós temos diversos conteúdos aí gratuitos disponíveis aí na nossa comunidade digital de estudos sobre a transição trabalhista. Aguardo o contato de vocês, estamos à disposição e muitíssimo obrigado aí pela confiança e pela participação. Um abraço.